A vida é um dom de Deus e só Deus tem o poder de determinar quantos anos viverá uma pessoa. Só Deus tem esse poder e esta ciência. Bem-aventurado o filho que cuida de seu pai e de sua mãe na velhice, diz o Salmo. Deus sabe quanto tempo viveremos e por que deixaremos esta vida em tal ou qual circunstância, em determinado dia, hora, minuto e segundo já marcados no livro da vida. Bem, essa é a nossa fé, mas parece que daqui para frente não será mais assim. Se implantado um governo mundial, certamente é o governo a atribuição de determinar quantos anos viverá uma pessoa será de exclusividade do governo. Duvidam? Pois devemos perguntar hoje por que tantos idosos morreram e ainda morrem na Itália, na Espanha, na Rússia, por exemplo, por conta do Covid-19. É porque são mais fraquinhos. Sim, pode ser, mas talvez possa não ser, porque na Suécia os mesmos velhinhos têm gozado de outro tipo de experiência. Estão aí, a maioria deles, belos e formosos, mesmo aqueles que foram contaminados com o Covid-19, por conta de um tratamento diferenciado. A maioria tratou-se em casa com hidroxicloroquina e hoje passa muito bem, obrigado. Já em outros países, onde os velhinhos são depositados em enfermarias hospitalares lotadas, bem, aí o número de CPFs cancelados é realmente assombroso. Há poucos dias atrás eu trouxe uma matéria, há 2 dias atrás eu trouxe uma matéria do Dr. John Ioannidis, médico e matemático da Universidade de Stanford, que tem feito uma cruzada pelo mundo combatendo o modelo atual usado pelos governos contra o Covid-19, como a quarentena, por exemplo. Ele diz que é inadequada e tem um efeito contrário, negativo. Manter as pessoas prisioneiras em casa aumenta o número de violência contra a criança, contra a mulher, violência familiar, loucura e depressão. Além, naturalmente, do desemprego, além de acarretar um gravíssimo problema econômico para os países. Mas o Dr. John Ioannidis diz também outra coisa, que mandar os velhinhos para os hospitais é praticamente decretar a sentença de morte dos mesmos, porque é justamente nos hospitais que existe o maior número de contaminados, principalmente na equipe médica. Médicos e enfermeiros acabam passando coronavírus para os velhinhos que lá foram por conta de outras doenças. Já estavam um tanto debilitados e ao chegar no hospital acabam contraindo o vírus e lá são mandados para o outro andar, para o andar de cima, ou de baixo em alguns casos. Talvez a maioria dos casos, porque afinal, bem, enfim, etc. O fato é que tem acontecido algo muito estranho nos hospitais. Vejam esse caso, por exemplo. São 3 casos interessantíssimos na Rússia. Isso é narrado pela Eurasia Review, numa matéria de hoje, do dia 6. A matéria diz o seguinte: no dia 24 de abril, Natalia Lebedeva, chefe do centro ambulatorial da cidade de Ziozny, perto de Moscou, morreu no que o hospital de Moscou chamou de acidente. Ela foi tratada no hospital por Covid e logo continuou a trabalhar. Sim, continuou a trabalhar, dando positivo. O teste deu positivo e ela continuou a trabalhar. A REN-TV informou que Lebedeva, depois de voltar ao trabalho, acabou jogando-se do alto do edifício hospitalar.
A REN-TV também citou os colegas de Lebedeva, dizendo que ela poderia ter se suicidado porque foi acusada de infectar seus subordinados com a doença. Isso foi no dia 24 de abril. No dia 1º de maio, Helena Nepomniaskaya, provavelmente não é essa a pronúncia, a médica-chefe interina de um hospital para veteranos de guerra na cidade russa de Krasnoyarsk, na Sibéria, morreu depois de cair de uma janela de seu escritório no 5º andar, uma semana antes do dia 1º de maio. A mídia local informou que a médica havia caído da janela do escritório enquanto fazia uma videoconferência com o ministro regional da Saúde, Boris Nemec, sobre transformar um dos edifícios do complexo hospitalar numa ala específica para tratar pacientes com coronavírus. Segundo relatos, a médica era inflexivelmente contra a ideia, porque julgava que ali se concentraria um maior número de pessoas infectadas. E todo paciente que fosse levado para lá com qualquer outro problema que não o do Covid acabaria entrando nesta ala e aí fatalmente pegaria a doença. Ela era inflexivelmente contra. Desligou o telefone e jogou-se do 5º andar. Hoje, dia 6/5, a matéria diz que um médico de uma unidade ambulatorial da região de Voronezh, no oeste da Rússia, está em estado grave depois de cair da janela do hospital, após reclamar de que fora forçado a trabalhar mesmo após testar positivo para o Covid-19. Esse foi, portanto, o 3º caso de um médico despencando do alto do edifício. Colegas de Alexander Shulepov e representantes da Força-Tarefa Regional de Coronavírus disseram no fim de semana que, em 2 de maio, Shulepov caiu de uma janela do 2º andar do hospital onde trabalhava e estava sendo tratado pelo coronavírus. Ele trabalhava no hospital, foi diagnosticado positivo para o coronavírus, mas logo em seguida foi obrigado a voltar ao trabalho. Ele está atualmente numa sala de emergência com fratura craniana. Shulepov foi hospitalizado em 22 de abril pelo vírus, mas estava programado para ser liberado logo em seguida. No mesmo dia em que foi liberado, Shulepov e o colega Alexander Koziakin publicaram um vídeo reclamando que mesmo após o teste positivo, o chefe deles os forçava ele e o seu colega a trabalharem juntos. 3 dias depois, Shulepov retirou a sua declaração inicial, dizendo que o seu vídeo, junto com Koziakin, foi gravado porque ambos estavam emocionalmente abalados depois de ser confirmado o teste positivo para o Covid-19. Shulepov termina a matéria dizendo que é o 3º médico na Rússia a cair da janela em meio a circunstâncias misteriosas durante o surto de coronavírus. Bem, à primeira vista, a impressão que temos é que, após reclamar das condições de trabalho e após reclamar de estarem sendo eles, os médicos, os transmissores do vírus aos pacientes, parece que esses médicos são tomados por um peso enorme de consciência e acabam jogando-se do alto do edifício. Mas é preciso fazer muito esforço para acreditar nessa lorota. O que acontece é que alguém está lá nesses hospitais de plantão para eliminar, ou melhor, para suicidar médicos dissidentes ao sistema. Qual é o sistema? Está mais do que óbvio. O sistema é contaminar o maior número de velhinhos que vão ao hospital por conta de algum outro problema que não o coronavírus.
Ou seja, generalizando o caso, eliminar os CPFs dos velhinhos com ou sem coronavírus, indiscriminadamente. Claro que isso, por outro lado, e diabolicamente falando, alivia e muito a folha de pagamento da Previdência Social desses países. Mas é a antessala para essa ficção, essa aparente ficção que está por vir. Nós, daqui a pouco, teremos os dias de vida estabelecidos pelo governo mundial. 60, 65 anos, 70, não importa. Chegará um momento em que, não mais servindo para o sistema, o ser humano terá que, bem, despedir-se dos seus e embarcar para a eternidade. Isso que está acontecendo, meus amigos, pode ser só a avant-première do que vem por aí. Até depois.